Magnífico dia, magnífica manhã, magnífica quinta-feira. Governantes da própria vida, servos, filhos amados, tementes ao Senhor. Mais um dia de aprendizado, mais um dia de fortalecimento, mais um dia de caminhada nos princípios do Evangelho do Pai. Tenhamos feito todos uma ótima quarta-feira, tenhamos tido uma maravilhosa e perfeita noite de sono, de descanso. E agora vamos nos abastecer da palavra do Pai para fazermos um magnífico dia na presença dele. Hoje vamos ler e compreender o capítulo 16 do livro de Atos, onde nós vamos acompanhar um pouco da jornada de Paulo e Silas, já que ele e Pedro se separaram no capítulo de ontem. Então, sem mais delongas, vamos nos abastecer da palavra. Paulo chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo, filho de uma mulher judia convertida ao cristianismo, mas de pai grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Nas cidades por onde passavam, transmitiam as ordenâncias decididas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, para que fossem obedecidas. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número dia após dia. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então, contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir a Macedônia, concluindo que Deus tinha nos chamados para lhes pregar o Evangelho. Partindo de Troade, navegamos diretamente a Samotrácia e no dia seguinte a Neápolis. Dali fomos a Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito, onde ficamos vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos pela beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecidos de púrpura e da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os da sua casa, ela nos convidou dizendo: se os senhores me consideram crente no Senhor, venham ficar na minha casa. E nos convenceu. Certo dia, dirigindo-nos para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós gritando: esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Percebendo que sua esperança de lucro tinha acabado,
Os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça principal, diante das autoridades. Levando-os aos magistrados, disseram: Estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando o costume que nós romanos somos proibidos de aceitar ou praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que suas roupas fossem arrancadas e eles açoitados. Como é que pode, né? Tudo por causa de uma mentira, tudo por causa que ficaram com raiva da expulsão do demônio que trazia as adivinhações futuras. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, lançou-os no cárcere interior e prendeu os pés dele no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviram. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou a espada para se matar, porque pensava que os presos haviam fugido. Paulo, porém, gritou: Não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz. Entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: Creiam no Senhor Jesus e serão salvos, você e os da sua casa. Em seguida, pregaram a palavra de Deus a ele e a todos da sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas dele. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então levou-os para a sua casa e serviu-lhes uma refeição, e com toda a sua família alegrou-se muito por haver crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram soldados ao carcereiro com esta ordem: Solte estes homens. O carcereiro disse a Paulo: Os magistrados deram ordem para que você e Silas sejam postos em liberdade. Agora podem sair. Vão em paz. Paulo, porém, disse aos soldados: Sendo nós cidadão romano, eles nos açoitaram publicamente, sem processo legal contra nós, e nos lançaram na prisão. Agora querem livrar-se de nós secretamente? Não. Venham eles mesmos e nos libertem. Os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados. Vieram para se desculpar diante deles e, conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhes que saíssem da cidade. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram. E então partiram. E o que a gente tira desse capítulo para aplicarmos na nossa vida hoje é o ouvir, é o estar atento, é estar com o coração aberto para ouvir o que Deus tem para nós. Porque às vezes a gente está caminhando para um lado da vida que não está de acordo com a vontade do Pai. Como a gente viu aqui, Paulo e Silas foram impedidos de entrar em cidades 2 vezes pelo Espírito de Deus. E na terceira vez,
Paulo teve uma visão de um homem na Macedônia pedindo para ser socorrido, pedindo para ser ajudado. O que veio a ser realizado depois que eles foram açoitados por conta da mentira lá dos donos da escrava, que perderam a sua fonte de lucro, uma vez que Paulo expulsou o demônio das adivinhações. E o que a gente tira aqui no finalzinho para nós? Mais uma vez, a palavra deixa claro que aqueles que creem no Senhor serão salvos. Eu fiquei maravilhada, a gente conhece o versículo, a gente repete, mas conforme a gente lê e estuda na íntegra, isso toca bastante na gente, porque a gente olha para a nossa atualidade, como eu sempre faço, eu estudo, pego os exemplos dos capítulos passados, das vivências, das experiências dos apóstolos passados, para a gente tirar o conhecimento e aplicar na nossa vida hoje, porque tudo é aprendizado, tanto os bons exemplos quanto os maus exemplos para nós são aprendizados. Se a gente olha com um olhar clínico, né? A gente olha com o olhar de buscar mesmo o conhecimento e o aprendizado. E para mim, especialmente, fica claro a confiança, a fé que nós temos que alimentar diariamente na palavra do Senhor para estarmos conectados com Ele. Era de fato estarmos caminhando sobre os princípios da palavra do Senhor. E aqui não é diferente. Através de uma visão que Paulo teve, ele foi lá, sofreram açoites por conta da acusação falsa lá, né? E foram presos. E durante a madrugada Deus operou um milagre. Deus foi lá e libertou os seus e ainda salvou aquela família na qual Paulo teve a visão. Tinha um homem pedindo paz à Macedônia e ajude-nos. E assim Paulo foi, obedeceu a voz do Senhor, a visão que o Espírito Santo deu, e lá salvaram aquela família, levaram o Evangelho, batizaram Lídia e os da família dela. Então, para nós fica muito claro a importância de obedecer, a importância da comunhão, a conexão com Deus diária em todas as áreas da nossa vida. A gente vê a sociedade hoje caminhando para o fim, né? Porque é tudo muito claro. Ou você segue a verdade, conhece a verdade que liberta. A gente sabe que a verdade é Cristo, né? E se não for por Ele, ninguém chega ao Pai, ninguém chega ao Reino. E você tem a opção, o livre-arbítrio de fazer a sua escolha. Ser liberto pela verdade ou ser consumido pela mentira. Como a gente vê hoje em dia, tantas pessoas desconectadas, tantas famílias sendo desfeitas, o amor de milhares a cada dia esfriando mais. A gente pega um canal de notícias aí na internet, como eu faço muito, a gente vê os jovens se manifestando contra a educação, contra o respeito. Ontem eu vi uma cena que me deixou até orgulhosa. Eu até queria ter uma escola daquela para colocar a Palominha quando chegasse a idade, escola militar. Eu vi várias meninas, mocinhas, 14, 15, 16 anos, e o comportamento daquelas meninas, a forma de se vestir, a forma de falar, sabe? Simples humildade com muito respeito, respeito ao mais velho, sabe? Doutrina que a gente teve, eu pelo menos tive essa doutrina de respeitar os mais velhos, de não se vestir de forma extravagante, né? De sempre se autorrespeitar. Então, quando eu vi aquelas meninas e o comportamento delas, deu um orgulho, sabe? Poxa, ainda há esperança. E se tivesse uma escola militar aqui por perto da onde eu moro, com certeza eu colocaria minha filha, porque para mim foi um exemplo, sabe? Ainda tem salvação. Essas pessoas têm direcionamento. Basta quererem. Em contrapartida, eu assisti uma outra notícia, vocês devem ter acompanhado também, porque tipo assim, a mídia brasileira, principalmente os canais de televisão, só mostram o que é ruim. Em contrapartida, esse exemplo das meninas da escola militar com certeza não passou na Globo, né? Mas enfim, foi visto também, viralizado ontem, o comportamento de um aluno de uma escola estadual, acredito eu, uma escola pública, que só faltou agredir
a professora agrediu verbalmente, né? Ficou nítido no vídeo, porque ele tirou nota baixa. Agora você vê em que mundo nós estamos. Eu não acesso o que eu quero porque eu não me esforço. Eu não acesso o que eu quero porque eu não busco. Isso é nítido e é compreensível. Aí vem o adolescente lá da escola pública e quase agride fisicamente a professora porque ele não se interessou em estudar, ele não buscou conhecimento e tirou nota baixa. O que ele esperava? Que sem estudar, sem se interessar, sem buscar, ele tirasse uma nota excelente? Que mentalidade é essa? Da onde vem esse pensamento? Como é que são os pais dessa criança, desse adolescente que não é criança mais, já deve ter uns 16 anos ou mais? Gente, se assim na escola, tratando o professor dessa forma, como não age em casa com seus pais? E esses pais como são? Por que não enxergaram isso desde pequenininho, quando ainda era uma sementinha controlável? Essa é a preocupação que eu trago para vocês, pais e mães, diariamente. Nos estudos que eu faço aqui, a gente lê a palavra, a gente compreende, a gente retira para a nossa vida as lições e os princípios que nos fazem crescer diariamente, mas nós vamos além. Nós pegamos esses exemplos maravilhosos da palavra do Senhor e analisamos a nossa atualidade, para que com os exemplos e com a proteção, com a devoção, a conexão a Deus, nós não pequemos, nós não nos desviemos. E a criação dos nossos filhos faz parte disso. Tudo que nós queremos como pais é chegarmos à nossa velhice, à nossa melhor idade, com uma sensação de missão cumprida com sucesso, né? Os nossos filhos, como eu chamo carinhosamente as nossas sementes do amanhã, são os nossos resultados. Então você vê uma situação daquele adolescente agressor e você fica pensando, meu Deus, como será a vida dos pais daquela pessoa? O legado do filho, a honra do filho, né? Diz a palavra do Senhor que nós temos que honrar nossos pais. Os nossos pais fizeram e fazem o melhor deles na condição que eles têm, no conhecimento que eles têm e na crença que eles acreditam, sabe? Depois que você amadurece, depois que você se torna uma pessoa idônea, depois que você começa a caminhar com seus próprios pés, tomar suas próprias decisões, você se autoanalisa e você vai ver se aquilo que te ensinaram te ajuda, te agrega ou não. Sabe? Para isso não precisa você culpar. Ah, mas me ensinaram errado. Poxa, hoje você é adulto, você tem opção de escolhas, você pode escolher um caminho diferente. A gente estudou ontem que tudo é decisão e escolha. Então, mesmo que os meus pais me doutrinaram de forma incorreta, hoje eu sou adulto, a minha vida está no meu controle, sob o favor do Senhor. Eu tenho livre-arbítrio para decidir se eu quero continuar nesse caminho ou se eu quero escolher um caminho diferente. Nada me impede de mudar quantas vezes eu achar necessário, quantas vezes eu pedir direcionamento ao Senhor e Ele me mostrar um novo caminho. Sabe, as pessoas hoje estão muito associadas a ideologias que não fazem crescer. Poxa, você vê um grupo de adolescentes se revoltando contra uma escola que prioriza Deus, família, respeito, esforço próprio. Onde esse mundo vai parar, gente? Em contrapartida, está mais do que provado que os estudos das escolas públicas, que liberdade é essa que esse povo quer? Liberdade de morrer aos 16, 18 anos se envolvendo no tráfico? Liberdade de ser irresponsável, de ir para certas baladas, festas aí, ficar com quantas pessoas derem conta e depois pegar uma doença e ficarem aí sofrendo pela terra? Essa é a liberdade deles?
Sabe, é incompreensível eles se acharem tão inteligentes e pegarem essa energia vital e jogar para o lado errado. Em contrapartida, tem lugares lá nos Estados Unidos que os policiais dão corretivos, né? A gente viu o exemplo aqui na palavra do Senhor hoje. Mesmo estando corretos, Paulo e Silas foram açoitados. O que é ser açoitado? É ser espancado, gente. Eles aqui eram inocentes. Mas para nós, a gente vê hoje que tem tal de feminista agredindo o policial, tem adolescentes fazendo o que não presta, e os policiais lá de fora dos Estados Unidos descem o cacetete neles. Fazem o que os pais deveriam ter feito na idade que lhe é apropriada. Não tem muito tempo, a gente presenciou aí também pelas redes sociais que um filho adotado matou a família inteira porque o pai chamou ele de vagabundo e tirou o celular dele. Ele não enxergou que o ato do pai era um ato de amor e proteção. Ele não enxergou que o ato do pai era para protegê-lo dele mesmo, porque ele estava indo por um caminho incorreto. Agora a gente analisa aqui, e se o pai desse aquela surra de doer mesmo, de puxar a consciência dele, a autorresponsabilidade? Tem que respeitar pai e mãe. São os pais que bancam vocês, são os pais que doutrinam vocês. Eles merecem todo o respeito, independente do que eles fazem na vida, do que eles fizeram no passado. É isso que falta, consciência. Consciência nos pais para treinarem seus filhos. Falar em treinar, tem um drive muito legal que eu escutei já faz uns anos, mas que para essa atualidade que a gente vive cai perfeitamente. Foi, se não me engano, Marcos Paulo que criou esse drive por conta das expectativas. Bom dia, minha amada. Que a paz e o amor de Cristo esteja sobre você, meu amor. Ele fala assim, crie gado e treine filhos. Por quê? Porque você criar uma coisa, você alimentar, é você proteger do frio, do calor, né? Você está criando aquilo para um propósito. Quem cria gado sabe que o propósito, se for a vaquinha, você vai aproveitar o leitinho dela, né? E se for um gado, vai virar um belo de um churrasco amanhã ou qualquer outro produto comestível. Mas enfim, você cria uma criação. Já filho não. Filho precisa ser treinado, porque afinal de contas eles são nossas sementes do amanhã. É nossa obrigação como pai e mãe deixar um adulto honesto, correto, digno de merecimento e, acima de qualquer coisa, temente a Deus. Então, quando a gente olha para a nossa atualidade e vê jovens querendo agredir professor porque tirou nota baixa, sabe, é inconcebível. Se a gente sabe que tudo que a gente acessa, tudo que a gente almeja, porque a gente se esforça, a gente vai em busca de conhecimento, a gente vai em busca de estudar, a gente vai em busca de se conectar com aquele que não tem o que a gente precisa, aí eu vou ficar chateada porque eu não me esforcei, porque eu não busquei e tirei nota baixa. A culpa é da professora? Olha, é o que eu falo. Ou mudamos a mentalidade, ou as pessoas vão se destruir mutuamente, porque elas estão cegas, de verdade. Eu vou fazer... A Rose chegou agora, né? Acho que ela deve ter tido um pesadelo que nem a Palominha, mas chegou na hora aqui da nossa reflexão, onde a gente faz as lições e os princípios. Eu vou fazer só a parte pra gente relembrar um pouquinho. Viu lá, eu falei? A gente vai fazer aqui o finalzinho pra ela poder compreender um pouquinho, embora ela vai assistir depois. Mas enfim, vamos dar uma relembrada. Lições e princípios do 16º capítulo de Atos.
Paulo e Silas viajam para Derbe e Listra, onde encontram Timóteo, a quem levam consigo como companheiro de ministro, destacando a importância da parceria e do discipulado na obra missionária. A gente viu ontem, né, Rose, que Paulo e Pedro se separaram, né? Eles tiveram um entreveio lá e cada um foi para o seu lado pregar o evangelho. E Paulo foi com Silas. Então hoje a gente acompanhou um pouquinho uma das aventuras, né, na vida desses dois discípulos. Durante a viagem, Paulo tem uma visão de um homem da Macedônia pedindo ajuda, levando-os a seguir para Filipos, demonstrando a direção e a liderança do Espírito Santo na obra missionária. Dentro do texto do capítulo, a gente viu também que por 2 vezes Paulo e Silas foram impedidos de entrar em determinadas cidades, porque não era ali que o Espírito Santo os queria. Então, eles foram direcionados com essa visão que Paulo teve para ir para essa cidade, porque ali sim tinha uma obra para eles fazerem. Em Filipos, Paulo prega para um grupo de mulheres, incluindo Lídia, que crê no Evangelho e são batizadas, ilustrando a receptividade do coração humano à mensagem de Cristo. Ou seja, tem coração que já é preparado para receber a palavra, só falta alguém chegar lá com o Evangelho, é o que eu sempre falo aqui, né? A obra não é nossa, a obra é do Espírito Santo. A gente só precisa levar a mensagem e Papai do Céu se encarrega do restante. A transformação vem dele, né? Nós só somos instrumentos. Paulo e Silas são presos por expulsar um espírito maligno de uma escrava adivinhadora. Mas enquanto estão na prisão, eles louvam a Deus e ocorre um terremoto que abre as portas e liberta os prisioneiros, mostrando o poder de Deus em meio à adversidade. A gente viu a história dessa escrava, que os donos dela, né, recebiam dinheiro por conta das adivinhações que ela fazia. E por vários dias, essa escrava ficou atrás de Paulo e Silas, dizendo que eles eram enviados do Senhor, né, do Deus Altíssimo, e pregavam a salvação. Mas ela perturbou tanto, que Paulo se indignou e declarou que o espírito saísse dela em nome de Jesus. E assim aconteceu. O espírito deixou ela liberta. Já os donos ficaram chateados porque acabou a fonte de renda. Não tinha, mas o dinheirinho das adivinhações da escrava lá. E foram denunciá-los à base de mentira, dizendo que eles eram judeus e que estavam ensinando práticas erradas para o povo da cidade. Foi aí que Paulo e Silas foram presos, açoitados, né? Tadinhos. Foram agredidos e deixados na prisão. Mas durante a madrugada veio um terremoto e Deus libertou não só ele e Silas, mas como todos os outros presos que estavam ali. O carcereiro, vendo o milagre e o testemunho de Paulo e Silas, crê no Senhor Jesus Cristo e é batizado com toda a sua família, demonstrando o impacto transformador do Evangelho até mesmo nas situações mais difíceis. O carcereiro acordou espantado com o terremoto e já ia se matar, porque quando ele viu que as celas, né, lá da cadeia estava tudo aberta, ele pensou que os presos tivessem tudo fugido. E nisso, quando Paulo percebeu que ele ia tirar a própria vida, ele gritou: "Não faça isso, estamos todos aqui." Ou seja, ninguém fugiu. Então, o carcereiro, ele foi grato, né? E acreditou no poder do Senhor, porque em meio àquele terremoto, onde todos tiveram oportunidade de se evadir, de se salvar, de sair dali, de fugir, ninguém fugiu. Todos ficaram ali. E foi salvo com sua família, porque creu no Senhor, ele e a sua casa, ele e a sua família foram batizados. Isso prova, né, que mesmo nas situações mais difíceis, o Espírito Santo está ali. Basta a gente ter fé, basta a gente acreditar que mesmo na ruína, mesmo nos destroços, Papai do Céu nunca deixa a gente nunca está sozinho. Ele está sempre cuidando, nos protegendo e nos direcionando. Resumindo, o 16º capítulo de Atos dos Apóstolos narra a continuação da viagem missionária de Paulo e Silas, destacando
a direção do Espírito Santo e a reciprocidade do Evangelho entre os gentios. Ele também relata o milagre na prisão e a conversão do carcereiro em Filipe, enfatizando o poder de Deus em meio à adversidade e o impacto transformador do testemunho cristão. Em suma, esse capítulo ressalta a importância da parceria na obra missionária, a direção divina na evangelização e o poder do testemunho cristão em conduzir a outros à fé em Jesus Cristo. Lá em Provérbios, se eu não me engano, acho que é em Provérbios, que é o que eu mais leio, né? Eu leio vários livros da palavra, mas Provérbios é o que eu mais leio. Acho que já está próximo de 5 anos já. Se já não completou 5 anos que eu leio o livro de Provérbios todo dia. Maravilhoso. E diz que a sabedoria vem pelo ouvir a palavra do Senhor, né? Então, quando a gente abre a nossa boca para dar o nosso testemunho, uma coisa que a gente viveu, que a gente venceu, que a gente se transformou, isso é contagiante, porque eu sempre incentivo vocês aqui, gente, a boca fechada mata. Oba, glória a Deus! A Rose disse que já está lendo o livro de Provérbios há 2 anos. Amém. Daqui a pouco já está ensinando aí. Maravilhoso. Gosto muito. Eu não sei iniciar o meu dia, né, sem antes ler a palavra. Leio vários, mas o Provérbios é um xodó que a gente acaba guardando assim num cantinho especial do coração. Então, tipo assim, os ensinamentos, eles estão aqui. Basta a gente ter olho clínico, basta a gente se abastecer e querer. O direcionamento vem do Espírito Santo. A obra quem faz é Ele. Tudo de perfeito que a gente conhece, tudo de perfeito que a gente estuda aqui, vem do alto. Toda a sabedoria e o direcionamento que a gente pede, o Papai do Céu nos dá. A transformação de vida vem do Senhor. Ele que nos capacita. Quando você encontra uma pessoa que você sente que despertou o desejo de seguir a Deus, mas ela está muito apegada aos costumes do mundo, né? E ela fica naquela sensação de, vou perder isso, vou perder aquilo. Eu já fui assim. E tem gente que, olha, me conheceu lá atrás e fala assim, poxa, como você mudou. E aí você fazia A, B, C, E, antes eu era uma criatura, hoje eu sou nova criatura. A cada dia, eu ainda brinco, e eu ainda não estou pronta. Eu ainda tenho muito que aprender. Porque a obra, sabe, é uma jornada diária. É o que você se permite viver, é o que você se permite aprender e o que você se permite buscar também, né? Porque eu fiquei impressionada com os exemplos de ontem, das notícias aí da internet, né? 2 exemplos extremos. Um completamente positivo, que me encheu de orgulho, que foi das moças lá do Colégio Militar, que com certeza não passou na mídia brasileira televisiva, porque o que é bom, o que edifica, não passa na televisão. Só passa na televisão o que destrói e o que leva para ideologias satânicas. Isso aí, meu amor, você bota em qualquer canal que está passando lá N coisas. Então, o extremo, o ensinamento positivo foi a postura e o comportamento daquelas meninas, aquelas adolescentes da escola militar. E me encheu de orgulho mesmo. Eu vou, sabe, começar a procurar onde é que tem escola militar para botar minha filha quando chegar na idade, porque é aquele comportamento que eu quero para ela, sabe? São pessoas que respeitam, são pessoas que são tementes a Cristo, são pessoas que têm comportamento. Gente, que coisa linda. Em contrapartida, o exemplo que chocou negativamente foi o do rapazinho lá, né? O adolescente que não deve ter mais de 16 anos, que se indignou, quase agrediu fisicamente a professora, porque tirou nota baixa. Enfim, sabe, é um retrato que a gente enxerga que não faz muito sentido para a gente que já despertou, para a gente que se abastece na palavra, para a gente que procura um comportamento positivo, justo, correto, dentro dos princípios do Evangelho, sabe? Não tem como. Como você vai colher um fruto daquilo que você não plantou? Não faz sentido, né? Se a gente colhe aquilo que a gente planta, logicamente,
Ele ali está plantando os frutos do que ele plantou. Ele não buscou, não se interessou, não estudou. Vai acessar o quê? De bom. E o que mais me preocupa nessa sociedade desses adolescentes alienados é que 90% deles não vão chegar aos 25 anos. Porque começa assim, daqui a pouco tá nas drogas, daqui a pouco estão viciados, daqui a pouco estão depressivos, daqui a pouco estão matando ou se matando. Isso é preocupante. Porque essas ideologias satânicas começam assim, pulverizando negativamente a mente da criança. Tem estudos aí na internet gratuitos que, se você buscar, você vê que eles começam alienando as crianças de piquititinho. O nosso atual governo, ele não começou agora. Ele começou há mais de 20 anos atrás, a implantação de ideologias satânicas. O atual presidente, antes de virar presidente, perdeu as eleições, se eu não me engano, por 5 ou 6 vezes. Sabe o que é isso? É o cara ter persistência, mesmo que negativamente. Há 20 e poucos anos, há 30 anos atrás, ele já idealizava o que ele está fazendo hoje. Olha, eu fiquei, até comentei com meu esposo, falei assim, eu fiquei, gente, como é que pode? Isso é uma crença naquilo que de fato acredita e não arreda o pé dali. Eu vou destruir tudo que usa muito direita e esquerda, né? Porque a direita prega família, prega respeito a Deus, prega honestidade. Em contrapartida, a esquerda não prega isso, prega o contrário. Então, você já imaginou? O cara tá mais de 30 anos nessa sede de destruir o bom. Porque na minha concepção, você ser uma pessoa honesta, você ser temente a Cristo, você se esforçar para receber o fruto do teu esforço, isso para mim é bom. Agora, roubar, matar e destruir e crescer assim, essa é a ideologia de prosperidade da esquerda? E é isso que tá certo? É isso que ele dedicou a vida dele inteira, sem desistir. E é o que ele tá conseguindo hoje. Porque muitos acreditaram nele da forma que ele falou. Quando você repete uma mentira inúmeras, milhares de vezes, ela acaba se tornando verdade. Muitos acreditam. E depois que muitos acreditarem, que ele dá o golpe que ele quiser. Palavras dele. E nós aqui no mundo real, né? Muitos caem uma vez, caem duas. Ah, vou desistir porque isso não é pra mim, que não sei o quê. E reclamam porque não acessam nada, porque não conquistam nada. Cadê a visão próspera? Cadê o acreditar? Não, uma vez o Pablo fez um vídeo, até comentei com meu esposo ontem que eu lembrei. Até com o diabo dá para aprender. Porque ele sabe qual é o final dele. Ele sabe que ele sempre vai se lascar. Que Deus sempre vence. E ele não desiste nunca. Ontem pra mim, sabe, vendo esse vídeo, que agora que a máscara caiu, agora não tem mais o que esconder, então, meu filho, todos os podres do desgoverno está sendo mostrado lá na plataforma vizinha, né? Lá no Twitter. Então é tipo assim, poxa, que Deus tenha misericórdia, porque, sabe, quando você coloca um ideal na tua cabeça, quando você acredita e não desiste, você alcança, porque é o que você acredita. Então peço a Deus que a cada dia mais e mais pessoas conheçam o Evangelho, se abasteçam de Jesus e acreditem de coração em verdade. Sabe, Jesus é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida. Ninguém chega ao reino, ninguém chega a Deus se não for por Jesus. Então esse é o caminho. Sabe, que a cada dia mais e mais pessoas tenham essa concepção. Que mais e mais pessoas se levantem para apresentar Jesus para aqueles que não conhecem, porque infelizmente tem muita gente que ainda não conhece. Já ouviu falar, mas não tem experiência de caminho. Muitos só vêm pela dor. A gente viu na palavra de hoje que o coração de Lídia já estava preparado para o Evangelho.
Então, quando Paulo e Silas chegaram, ela já era temente a Cristo. Ela só ouviu o evangelho e decidiu se batizar. Então, sabe, em muitos dos casos, nós levamos a palavra e o espírito da pessoa já está ali preparado só para recebê-la. Em contrapartida, muitos não estão preparados e a gente planta a semente. E o Espírito Santo faz o resto. Então, o que eu peço a Deus, né, primeiramente, todos os dias, e o que eu me esforço ao máximo, sempre que tenho oportunidade, é de levar a palavra, de falar do Evangelho e ser, de fato, oferta viva, testemunho vivo. Porque é o que a gente vive, né? Exemplo, é o que você vive, o que você vence, que serve de exemplo para o próximo. E quantas vezes a gente vê na própria mídia? Antigamente eu assistia muito novela, tem quase 25 anos que eu não assisto isso, mas na minha juventude eu já assisti. A Rose falou assim, ó, alguns pais nem conhecem e por conta disso as crianças não aprendem. É o que eu ia começar a falar agora, Rose. As pessoas estão tão alimentadas de coisas que não agregam, né? Que eles não vivem, não é a realidade deles. A realidade deles, sabe qual é? Eu vi um rapazinho ontem falando das novelas da Globo, que, se eu não me engano, foi o Nicolas Ferreira. Eu gosto muito do jeito dele falar, ele tem uma visão maravilhosa da palavra e da nossa atualidade. Me identifico demais com o raciocínio daquele menino. Então ele estava falando assim, gente, eu vim da favela. E você pega uma novela da Globo, você vê que o chefe do tráfico é o Cauã Raymond. Eu nem conheço esse cara, mas deve ser bonito e deve ser famoso, né? E quando tu vai pra favela de verdade, o chefão não é bonito, não é famoso e não é bonzinho. Quando você olha as novelas da Globo, a princesinha da favela é uma artista conhecida, famosa e carismática. Quando você vai na favela da vida real, a princesinha da favela é sanguinária, é adúltera, é mentirosa, é falsa. Ou seja, a Globo, ela romantiza a bandidagem, a falta de respeito, o se drogar, o se matar. É uma ideologia que ela vai trabalhando na mente das pessoas, novela após novela. O homossexualismo, se você olhar há 20, 30 anos atrás, não era escancarado, explícito como é hoje. Por quê? Porque ele veio implantado aos pouquinhos, sabe? Pitadinha por pitadinha. Sexo na televisão. Hoje em dia você abre qualquer canal, em qualquer filme, em algum momento, tem uma cena de sexo. Há 20, 30 anos atrás, dava-se a ideia de que um relacionamento íntimo estava acontecendo ali, mas não era explícito. Ou seja, esses são só exemplos, alguns exemplos dessas ideologias satânicas que vêm sendo implantada, empurrada goela abaixo das pessoas através dos anos. E isso é o que está destruindo a sociedade hoje. Estava fazendo um breve raciocínio com uma mentorada minha aqui na internet e a gente estava analisando os últimos acontecimentos. Por que aconteceu aquilo lá no sul? Né? Foi culpa do Senhor? Que algumas pessoas falam. Olha, porque lá não tinha muito Deus, lá eles não falavam muito de Deus, então Deus castigou. Olha, eu não acredito que tenha sido culpa de Deus, não, mas eu acredito que Deus usa as situações para ensinar a gente. De coração. A minha concepção geral, mesmo entendendo, mesmo estudando o que aconteceu ali, né, nessa analogia que a gente vira e mexe faz por aqui, tem aprendizado, muitos. O principal deles é que unidos somos mais fortes, unidos nós fazemos mais coisas, unidos nós chegamos mais rápido. Mas quando a gente analisa aqui pelos olhos humanos, quem ganhou com a tragédia do Sul? A gente sabe que a região do Sul é uma das regiões mais produtivas, com exceção de São Paulo, né? Que São Paulo é o coração industrial pulsante do Brasil.
Mas o Rio Grande do Sul, em termos do agro, né, é o estado mais poderoso que nós temos. O Rio Grande do Sul fornece grãos e frutas praticamente para metade ou mais da metade do planeta. E eu ouvi, não sei se é verdade, né, que o desgoverno atual disse que deu uma lição no pessoal do Rio Grande do Sul. Então, foi Deus mesmo que castigou o pessoal lá embaixo, lá do Sul? Tem certeza? Gente, é vivendo e aprendendo. A cada dia um novo conhecimento. Que a cada dia a gente se apegue mais à palavra do Senhor. Que o nosso coração seja limpo diariamente pelo Espírito Santo. E que a nossa vontade esteja virada para frente e para o alto. Não tem outra direção. Sabe? Não tem outra opção. Se queremos ser honestos, queremos ter um caminho reto, uma jornada de acordo com a vontade do Pai, é para frente e para o alto. A gente vai ver muita coisa, a gente vai ouvir muita coisa, mas só guardem no coração de vocês o que for fazer vocês crescer. A Rose disse, algumas pessoas aqui do sertão têm esse conceito do desgoverno. Eu acho, Rose, que o pessoal do Nordeste em si, eles foram os mais prejudicados, sabe? Muitos culpam o Nordeste por ter elegido o desgoverno, mas o que aconteceu de fato é que o pessoal do Nordeste, eles não têm muita instrução, sabe? O próprio governo fez questão de manter uma parcela do Brasil isolado da realidade de fato. O povo não teve opção, sabe? Por que muitos saem daí do Nordeste e vêm aqui para o Sudeste ou até mesmo para o Sul para tentar uma vida diferente? Porque tem mais oportunidade aqui, tem mais opção de estudo aqui, tem mais opção de conhecimento aqui. E lá no Nordeste, não. As pessoas são muito limitadas. Então, qualquer migalha que o governo dá, para eles é uma bênção. Então, quando a pessoa vai lá mentir, enganar, para quem não tem nada, cara, farelo é lucro. Sabe, ele infelizmente ganhou os nordestinos pelo estômago. É a grande realidade. Pois é, a Rose disse que eles veem muito a Globo por falta de conhecimento, né, Rose? Porque, exemplo, paga-se energia elétrica, né, para assistir a Globo, não é de graça, né? Muitos não têm essa visão, pensa que é de graça, mas não é. Paga-se energia elétrica, compra seu aparelho, porque sem televisão não tem como ver a Globo. Com acesso à internet, que também é paga, a internet não é de graça. Você pode assistir a Globo pela internet, assim como outros canais. Então, se eu tenho acesso à internet, se eu tenho um telefone celular, e tem o interesse de buscar, tem que ter conhecimento, sabe? Tem que ter alguém ali falando, gente, não existe só Rede Globo. Gente, isso aí faz mal, isso aí adoece. Eu conheço pessoas aqui na internet, pessoas que conversam comigo, que depois que desligaram a televisão, recuperaram a saúde. Sabe o que é isso? É você conhecer uma pessoa que estava em depressão, porque estava consumindo lixo demais. Isso acaba com o emocional, isso rouba a nossa energia vital. Então tudo começa e termina na mentalidade que a gente direciona, para onde que você está dedicando a tua atenção, o que você está permitindo entrar dentro do teu coração, o que você está transformando você por dentro. Então, quando a gente para, sabe, quando eu estou mentorando alguém, principalmente nas primeiras aulas, nos primeiros encontros, a gente faz uma desconstrução, é onde a pessoa fala, onde ela chora, onde ela se mostra. E é onde, passo a passo, a gente vai construindo, destruindo o que não agrega e construindo o que de fato faz ela enxergar não só a realidade dela primeiro, e o mundo ao redor dela, porque é isso que faz crescer. Quando você tem consciência do quanto você mesmo se atrasa acreditando em coisas que não te ajudam, você começa a crescer. Então a nossa humanidade, a nossa sociedade, ela precisa disso. Autoconhecimento, autorreflexão, autorresponsabilidade e o desejo de buscar.
buscar mais conhecimento, buscar novos caminhos, viver novas experiências. Um dia eu tenho fé em Deus que o Nordeste ele vai ser liberto dessa mentalidade primitiva, dessa mentalidade que limita as pessoas. A Rose diz, agora eu entendo porque as pessoas inteligentes e bem de vida, elas defendem o desgoverno. Nem todas, tá? Nem todas. Mas existem sim, tipo os artistas, né? Ontem eu tava vendo um canal aqui que fez uma sátira, né, que estava mostrando a Ivete Sangalo, o Lulu Santos, a própria Anitta, um tal de Diogo Vieira e vários artistas da Globo que na época da eleição foram lá fazer shows, foram pedir voto pro Lula, quando na realidade eles não estavam preocupados com o povo, com mudança de nada, eles usaram mentiras porque eles estavam recebendo dinheiro. A própria Globo hoje está escrachada. A Globo não é mais uma TV pública, ela é uma TV privada. A Globo hoje pertence ao desgoverno. Quem está assistindo a Globo está favorecendo ao governo atual. Está se abastecendo de mentiras. Que tudo que o desgoverno fala que é verdade, a gente sabe que é mentira. Então quem está se abastecendo pela Rede Globo e por todos aqueles que foram lá incentivar a eleição do desgoverno, eles receberam dinheiro. Não são todos, como volto a repetir, vários são despertos, principalmente aqueles que não assistem televisão, principalmente aqueles que são libertos dessa má influência, porque é isso que esse meio de comunicação é, uma má influência, que a cada dia te entope de desinformação, te fazendo acreditar em coisas que não existem. E o povo lá do Nordeste sofre mais, por quê? Porque só tem essa opção. Eu não sei se vocês se lembram, mas na época da eleição ficou provado que as campanhas que o Bolsonaro fez não foi para o Nordeste. Foi impedido pelo STF de rodarem nas rádios, nas TVs, só passava PT. Então, sabe, eles compraram os empresários, os grandes lá do Nordeste, para impedir que a propaganda da direita chegassem lá. Eles só conhecem a esquerda, eles só conhecem aquele pouco, aquela migalha, aquela miséria que ele mostra. E na cabeça de quem não tem nada, até a miséria é lucro. Por que a gente fala que pro PT, povo faminto, povo burro, é lucro? Porque é dali que vem a força dele. É de enganar gente inocente, gente trabalhadora, gente honesta, gente de coração bom, gente inocente de fato. Sabe, é muito triste quando você começa a estudar, quando você começa a conhecer de fato a verdade. Por que a palavra diz, conhecereis a verdade liberta? Por causa disso. Eu vi um senhorzinho ontem, me lembrei até do meu pai quando era vivo, sabe? Branco, alto, assim, fisicamente, bem parecido com meu pai. E ele era do Nordeste aí também, como meu pai era. Meu pai era da Paraíba, né? Lá de Campina Grande. Então, o senhorzinho com um varalzinho cheio de camisa do PT, cheio de toalha, né? E reclamando. Olha, eu fiz campanha por você. Olha, eu briguei com a minha família inteira por causa de você. Olha, eu falei mal do outro candidato por causa de você e você agora veio cortar meu Bolsa Família. Como é que eu vou viver? Ou seja, já recebi uma miséria, já recebi migalhas e até as migalhas foram cortadas. Por quê? Porque o que interessa para a esquerda é a fome, é a miséria. Isso é lucro para eles, porque eles vêm e jogam qualquer migalha e o povo vai correndo achando que aquilo é uma bênção, é a 8ª maravilha do mundo. Falta de conhecimento. Aonde que eu falo que é um povo inocente? Porque nunca recebe nada. Quando o outro governo, o antigo governo, levou água para lá, né? Muitos falaram, quem começou foi o Lula. Pô, e por que demorou tanto? Em menos de 2 anos o Bolsonaro terminou o que o cara lá levou mais de 16 anos para fazer. Por quê? Porque é mais fácil iludir, mentir, do que sanar o problema, como o último governo fez. Foi lá, terminou e entregou, tá aqui a água de vocês.
Quando o desgoverno assumiu, o que foi que ele fez? Fecha tudo, quebra tudo, não foi eu que fiz? E ainda tem a cara de pau de falar, como eu ouvi antes. Olha, gente, é inconcebível, tá? Você saber que você faz tanto mal, tanta maldade, e ter a cara de pau de abrir a boca e falar que em quase 2 anos de governo fez mais do que o antigo governo em 4 anos. Sabe, é o que eu falei, a mentira, ela tá aí agora escancarada, sabe? Só não enxerga quem não quer, e eu peço muito a Deus para abrir a mente dos nossos irmãos, para dar sede de conhecimento, pelo menos a curiosidade de buscar. Porque ele não é bonzinho, como ele fala, ele não é o pai dos pobres. Na realidade, ele é o pai da miséria. Quando a palavra do Senhor diz que o inimigo veio para matar, para roubar e destruir, quando eu lembro desse versículo, a pessoa personificada na minha mente é o desgoverno. Porque eu nunca vi, sabe, ter um coração tão malvado, tão perverso, para enganar tanta gente. E ainda se sentir bem, viver gastando milhões, ostentando uma vida que com certeza não é dele. Mas Deus é justo. Deus é justo. E o ímpio, ele não está passando batido, tá? Essa parte aí eu fico tranquila. É difícil ver brasileiro sofrer? É. É difícil ver o povo, o próximo ser enganado? É. Mas tem coisas que só o Papai do Céu pode resolver. A nossa justiça, ela vem do alto, ela vem do Senhor. E eu acredito nisso, que ele pode fazer o que ele quiser, né? Ele vai fazer o que ele foi programado para fazer, assim como nós estamos fazendo diariamente o que nós fomos programados a fazer. A cada dia se abastecer mais de conhecimento e a cada dia levar esse conhecimento para o maior número de pessoas que a gente conseguir. Porque Papai do Céu nos prepara, nos direciona, nos capacita e nos patrocina a realizar. E isso é o que me basta, é a presença do Senhor. Fé em Deus e a graça do Senhor me basta. Vamos continuar vendo coisas horríveis? Vamos continuar assistindo a decadência daqueles que não conhecem a Jesus. E a gente não tem que ficar com raiva dos inocentes. Não, pelo contrário, a gente tem que ter piedade. A gente tem que ter misericórdia. A gente tem que estar sempre pedindo a Deus: Senhor, abre a mente desse povo. Permita. Bota um enviado, né? Graças a Deus a gente está vivendo um avivamento. Nunca, em década nenhuma, a gente teve tanto acesso à informação, teve tanto desejo de buscar mais e mais. Então, que a cada dia homens e mulheres se levantem e abram suas bocas, positivamente, é claro. Porque outro dia eu fui falar que boca fechada mata. Algumas pessoas não despertas levaram pro negativo. Se eu abrir minha boca e falar o que eu penso, eu vou até presa. Misericórdia. Mas enfim, sabe? Vamos buscar conhecimento. Vamos pedir ao Senhor sabedoria, porque diz a palavra que quando a gente pede, Ele dá. Então vamos pedir. Vamos orar, vamos agradecer, vamos se preparar, vamos limpar o nosso coração, consagrar esse dia, consagrar esse estudo, consagrar as bênçãos que a gente vai acessar, pelo favor do Senhor. Oremos, irmãos. Pai amado, a Ti rendemos graça, porque Tu és bom e em tudo nos ouve. Senhor, gratidão. Gratidão pela Tua presença, Pai, dentro dos nossos corações. Gratidão pela Tua palavra que explode, Pai. Explode positivamente. Explode com aquela vontade de sair gritando pelo mundo quanto Tu é bom, Pai. Quanto Tu é justo. Que até mesmo nas situações diversas, na tribulação, o Senhor está sempre conosco. Em todos os momentos difíceis, Pai, são degraus de fato que nos fazem acordar, despertar para o que está acontecendo, entender e mudar a rota. Pai, gratidão pelo Teu maná, que de fato é um alimento, de fato é o que nos alimenta a continuar Te buscando, a continuar vivendo pelos princípios da Tua vontade, Senhor, que sempre seja feita a Tua vontade e não a nossa. Gratidão, Senhor, por mais esse dia, gratidão por todas as bênçãos, por tudo, Pai, que nós vamos acessar sobre o Seu favor, sobre a Sua proteção e sobre o Seu direcionamento. Paizinho amado, em especial eu quero Te agradecer pela vitória da saída do hospital,
da Alana, Senhor. O Senhor sabe de que eu estou falando e eu te agradeço por mais essa bênção, Pai. Que agora no seio da sua família, a Alana possa ser feliz com seus familiares. Pai, te peço e te agradeço pela vida de todos os irmãos que aqui me acompanham, que aqui compartilhamos e multiplicamos a nossa fé diariamente na Tua Palavra. Esteja conosco durante o dia, Pai. Nos abençoe, nos ilumine, nos direcione a fazermos a Sua vontade. Eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Gente, magnífico dia. Eu me emocionei. Qualquer hora dessa eu vou contar para vocês o testemunho da Alana. É uma história linda e o Papai do Céu faz. Quando a gente acredita, a gente entrega, Ele faz. Eu vou estourar, a live deve cair a qualquer momento. Rose amada, beijo no teu coração, abençoado dia. Sejamos todos luz e sal na terra. Estaremos aqui amanhã novamente para nos abastecermos. E sejamos todos luz e sal na terra. Até o próximo estudo.